Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 53 do nosso curso de Dart e hoje nesse vídeo, na sessão de classes, nós vamos falar sobre mixins, tá? Bom, os mixins são basicamente recursos presentes no Dart que nos permite adicionar, tá, um conjunto de caracteres a uma classe sem a necessidade de utilizar uma herança, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Eu criei algumas classes, uma estrutura bem interessante para que vocês possam perceber que isso você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Então eu tenho uma classe pessoa, implicitamente tem os seus métodos getter e setter. Eu posso ter uma regra de negócio específica para essa classe, tá? Então eu criei aqui uma estrutura bem interessante de pessoa, de cliente, funcionário e também de fornecedor, tá? Então todas essas classes ela tem regras específicas para determinado regra de negócio e aí eu começo a utilizar essas classes aqui, tá? Só que em determinado momento, duas classes aqui elas adicionam funcionalidades comuns, tá? Iguais. Você pode perceber que cada classe ela tem propriedades específicas para a pessoa, tem propriedade específica para um cliente. Então, ó, eu tenho uma propriedade ativa somente para cliente, tenho uma propriedade cargo somente para funcionário e também empresa somente para fornecedor. Isso vai acontecer bastante, tá? Dentro de uma estrutura de classes aí, caso você tenha que você tenha dentro do seu sistema. Então, quando você olha para essa estrutura, você percebe que todas essas classes ela estende para a pessoa, tá? Ela aponta para a pessoa, é tanto que eu estou chamando a superclasse aqui, passando o nome, tá? Aqui eu passo algumas outras propriedades, né? Preencho a propriedade que eu tenho específica e repasso para a superclasse a propriedade que, nesse caso, é o nome, tá? Todas eu chamo o supernome aqui para chamar a herança de pessoa, tá? Só que é o seguinte, eu até deixei comentado aqui, ó, tanto fornecedor como funcionário, eles podem ter um método abastecer, tá? Imaginamos que nós temos esse sistema aqui seja de supermercado. E aí eu tenho uma possibilidade de criar uma classe aqui, estender de pessoa para depois funcionário estender essa classe abastecer, né? Prateleira, por exemplo, e também fornecedor abastecer prateleira e depois estender pessoa. Você pode perceber que a herança vai ficar mais complicada. Mas, puxa vida, é somente um método, né? Eu quero isolar ele em algum lugar, então nesse ponto nós podemos utilizar os mixins, tá? Vem ajudar bastante a gente nesse problema aqui. Lembrando que existem outras formas de você utilizar isso, através, não olhar para uma classe, mas sim olhar para uma interface. Nós já falamos sobre isso, já estudamos, entendemos muito bem como é que funciona, tá? Então é sempre bom você consultar a equipe e saber se faz sentido utilizar mixins em determinados lugares, tá bom? Vamos lá. Então, como é que funciona os mixins? Não, você pode utilizar a palavra reservada mixin, tá? E depois o seu nome. Eu vou colocar logo abastecer aqui, fica mais fácil entendermos, tá? Então, eu vou criar também um método, void abastecer, e aí vou colocar somente um print aqui, ó, por exemplo, prateleira abastecida, algo assim, tá bom? Prateleira abastecida. E aí, quais são as classes que eu quero que seja comum? Tanto funcionário como fornecedor. Então, funcionário ele pode olhar também para o mix, utilizando a palavra with, e aí eu chamo o mixing aqui. Olha só, tanto para pessoa, tanto para funcionário, quanto para fornecedor. Então aqui também vai colocar o abastecer. E aqui embaixo eu tenho acesso a esses métodos. Olha só que legal. Tenho acesso a esses métodos e eu posso simplesmente chamar o main aqui. As duas classes estão implementando, tá? E aí é interessante que, para ter certeza que realmente somente essas classes estão chamando, se eu chamar uma terceira classe aqui, por exemplo, cliente, e tentar chamar o método abastecer, além do analisador já mostrar aqui para mim, eu quero mostrar aqui embaixo no console, vai mostrar, tá, que esse método ele não foi definido em cliente, tá? Somente fica evidente aqui visivelmente, tá? E também aqui no console mostra esse ponto, tá bom? Muito interessante. É bem interessante você dar uma olhada na documentação, que pode ter algumas funcionalidades também bem interessantes sobre os mixins, tá? Mas basicamente você vai utilizar mixins para isolar uma regra que pode ser utilizada para mais de uma classe, tá bom? Beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo.